Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui a gente vai criar medidas de taxas de juros real neutra para o Brasil, tá? A taxa de juros real neutra, né, ela é muito importante na formulação da política monetária porque ela basicamente é aquela taxa que a médio prazo, né, ela mantém a inflação na meta e o crescimento do produto igual ao crescimento potencial, né? E aí fazendo referência ao famoso trabalho do Bleider, né? Nesse caso, né, quando a gente tem uma comparação com a taxa de juros real efetiva com a taxa de juros real neutra, a comparação fica que quando a taxa de juros real efetiva está acima ali da taxa de juros neutra, a gente diz que a política monetária ela é contracionista, né? O Banco Central está utilizando ali a taxa de juros para poder reduzir o nível de atividade, né, da economia e assim poder perseguir a meta de inflação. E no caso quando está abaixo, né, ou seja, a taxa de juros real efetiva ela está abaixo ali da taxa de juros real neutra, né, isso significa que o Banco Central ele está usando uma política monetária expansionista, né, com o objetivo ali de elevar o nível de atividade da economia. Um ponto muito importante sobre quando a gente está utilizando essa medida, né, como comparação, e no caso essa medida é a taxa de juros real neutra, o problema é que essa é uma variável não observável, né? Ou seja, ela é uma variável que a gente precisa estimar e a gente não vê ela na prática, né? A gente não tem ela em mãos, então a gente precisa fazer estimações ali para poder obter ela, né? Outro ponto é que essa taxa ela varia ao longo do tempo, né, de acordo com inúmeros fatores, né? No caso, por conta da taxa de crescimento do produto potencial, né, de acordo com as preferências dos agentes em relação ao consumo, poupança e investimento, de acordo ali com o sistema financeiro, na sua eficiência e, obviamente, ali, o mais importante, de acordo com o prêmio de risco da economia, tá? Então, é bem difícil, de certa forma, a gente poder obter estimativas corretas ali para obter a taxa de juros real neutra, né? Mas aqui a gente utiliza de uma literatura bem vasta para poder fazer elas, tá? Nesse artigo aqui que a gente está construindo, né, nesse código que a gente vai usar o Python para poder obter essas estimativas, a gente vai se basear aqui no box medidas de taxa de juros real neutro do Brasil do relatório de inflação de 2023, tá? Então eu deixei aqui o link para vocês, tá? E é esse box aqui em que basicamente o Banco Central ele faz ali um apanhado, né, de diversos tipos de estimativas da taxa de juros real neutra, né? Então aqui a gente vai pegar algumas dessas taxas, né, como referência para construir no Python, tá? A gente não vai conseguir construir essas taxas 100%, né, fielmente ao que está aqui no relatório, mas aí a gente vai se aproximar bastante do que está sendo proposto aqui, e os motivos se referem, né, a dificuldade técnica em coleta de dados e também a algumas ferramentas estatísticas que não é possível utilizar aqui no momento. Mas a gente vai aqui mostrar, né, como que a gente pode criar essas taxas. Aqui tem uma breve introdução, né, sobre a questão da taxa de juros que a gente vai utilizar aqui de começo, que vai ser a taxa de juros reais ex ante da pesquisa Focus, tá? Intuitivamente, né, as taxas de juros correntes inferiores às taxas esperadas em prazos mais longos, né, elas vão estimular a demanda e a oferta de crédito, né, tanto por consumo, tanto quanto por investimento. E o fato é que as taxas de longo prazo, né, elas são geralmente utilizadas como uma boa aproximação inicial ali para taxas de juros neutras, né? Apesar que é necessário fazer uma aprimoração dessa aproximação, como eliminar ali efeitos, né, cíclicos que acabam influenciando essas taxas mais longas, né? Como primeira estimativa, então, a gente pode recorrer à pesquisa Focus
para obter a taxa de médio prazo por meio de cálculo direto, né? Ou seja, a gente pode pegar ali as estimativas das taxas de juros de 4 anos, das expectativas Focus, para poder ter essa estimativa direta. Outra estimativa que a gente pode ter é pegar a taxa de curto prazo, ou seja, de 1 ano, e usar um filtro de forma a remover esses efeitos cíclicos, né? De certa forma, remover ali o prêmio, né? Dessa taxa, e assim a gente ter ali uma boa estimativa, tá? Então, no caso, a primeira estimativa que a gente vai usar aqui é através da taxa de juros reais ex ante da pesquisa Focus, em que a gente pega a taxa de juros 4 anos à frente, né, da pesquisa, deflaciona pelo IPCA 4 anos à frente e fazemos o mesmo para a taxa 1 ano à frente. Entretanto, depois de deflacionar essa taxa de 1 ano, a gente vai usar o filtro HP para remover o componente cíclico, tá? Então, vamos começar aqui carregando as bibliotecas, tá? Então, a gente está pegando aqui diversas bibliotecas e o que a gente vai precisar mais aqui vai ser o módulo expectativas do pacote Python BCB para poder fazer a coleta de dados direto lá do Banco Central, tá? Do Boletim Focus. As outras bibliotecas elas são bastante conhecidas, o NumPy, o Pandas, Matplotlib, CyberPlot9, StatsModels e o módulo Reduce to FuncTools. Também pegamos aqui o DateTime para auxiliar na construção de dados. Então a gente começa definindo aqui algumas funções auxiliares, tá? Então deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Então a gente vai criar uma função aqui, que vai ser a função para a equação de Fisher, que vai permitir a gente calcular a taxa de juros real. Basicamente vai ajudar a gente a deflacionar a taxa de juros ali. Então a gente define aqui Fisher. A outra função que a gente está criando aqui é a Reference Date, que é uma função para auxiliar a gente a pegar a data de referência para o período que a gente deseja, né? No caso, se a gente desejar pegar de um ano das expectativas, né? Então a gente vai usar essa função com n igual a 1. Para o caso de 4 anos, a gente usa com n igual a 4, tá? Aqui a gente define as cores para construir os gráficos. Então a gente já começa importando os dados, né? Então a gente tem que fazer a importação da expectativa do IPCA e também da Selic. Começamos instanciando a classe de expectativas e conectando aqui com o endpoint das expectativas de mercado anuais, tá? Que a gente vai utilizar aqui para pegar os dados. Então a gente salva aqui o EM, usamos EM para pegar o endpoint, salvamos em SP anual. Depois importamos as expectativas de PCA anuais, fazendo os devidos filtros, pegando aqui em PCA e RAW e fazendo o collect aqui desses objetos, tá? Então vou só pedir para rodar todo esse código aqui. Para facilitar aqui na hora da gente verificar os códigos. Então a gente faz a importação aqui dos dados brutos e aí a gente precisa realizar o filtro para a data de referência de acordo com a referência que a gente deseja. Então a gente vai fazer para 1 ano e 4 anos. Então a gente abre aqui o DataFrame PCA e RAW, usamos aqui o colchete para construir o filtro, usamos aqui o parênteses e colocamos aqui novamente o PCA RAW, pegamos a coluna data referência, que tem o ano de referência dos dados lá da pesquisa, e dizemos que nós queremos esses dados igual aqui a função reference date, em que a gente está passando aqui a coluna de data da observação igual a n mais 1. Ou seja, a gente está pegando essa coluna de data, somando mais 1 aqui, e a gente está fazendo a filtragem para pegar aqui um ano à frente das observações. O mesmo a gente faz aqui para o IPCA ET4, em que a gente usa aqui n igual a 4, tá? Então, para mostrar o DataFrame que a gente está fazendo aqui, a gente tem aqui 4, no caso 3 na verdade, né? Colunas, uma de data referência, uma de da mediana. Então a gente está pegando aqui com a data referência valores somente um ano após aqui ao que
está encontrado na observação da coluna de data, tá? Então é isso que a gente faz aqui para cada objeto. No caso aqui, o IPCA ET1 a gente faz para 1 ano e o IPCA ET4 a gente faz para 4 anos, tá? Então eu vou mostrar aqui como que é o resultado desses valores. E vejam que a gente tem as 3 colunas, uma de data referência. E vejam que sempre a data referência aqui, para o caso, é 1 ano depois aqui da data da observação. O mesmo aqui pro de 4 anos, tá? Em que essa data referência é 4 anos após a data referência aqui, certo? Então é isso que a gente quer. Então, um ponto importante que vejam que a gente está com uma periodicidade diária, tá? Então a gente precisa transformar isso aqui para poder comparar com outras taxas, tá? E no caso a gente vai fazer uma transformação para obter ali, mensalizar, né, na verdade, primeiro, e depois trimestralizar esses valores usando uma média, né? Então a gente faz isso aqui nessa próximo bloco de código, em que eu pego o objeto IPCA ET1 aqui, tá? Eu faço concatenado aqui o encadeado, na verdade, né, os valores. Eu pego aqui o valor, faço uma transformação no nome das colunas, depois retiro aqui a coluna que a gente não precisa, crio aqui com assign uma nova coluna de data, em que a frequência dela vai ser mensal. Então, a partir desse objeto que eu vou fazer o agrupamento e construir aqui a agregação, retiramos aqui o restante da coluna, mantendo só 2, fazemos o agrupamento por data, e assim aplicamos aqui o cálculo agregado da média, né, desses valores mensais. E depois é só a gente reiniciar o índice e transformar a coluna de data novamente em datetime, tá? Então isso a gente faz aqui. O mesmo a gente faz para os outros valores de data referência do IPCA, tá? Como resultado aqui a gente tem dados mensalizados aqui do IPCA ET1 e ET4 também. Então a gente precisa agora pegar a expectativa da Selic, né, obviamente, para poder fazer o deflacionamento, e a gente faz a mesma coisa que anteriormente. A gente cria aqui o objeto bruto, né, dos dados da Selic, pega aqui a data de referência de 1 ano e pega a data de referência de 4 anos. Depois transformamos, né, fazemos a mensalização desses dados da Selic, né, tal qual fizemos anteriormente, da inflação, e aí a gente pode já começar a criar nossos proxy, né? E nesse caso vamos ter a medida aqui da taxa de juros neutra conforme o Focus 4 anos à frente. Então a gente vai construir o nosso proxy neutro T4, pegando aqui os valores do IPCA ET4 e o Selic ET4, juntando eles aqui, tá? A gente usa o PD Merge aqui para fazer uma junção desses dados, de acordo com a coluna de data, e criamos uma nova coluna chamada neutro T4, usando aqui a função de Fisher, passando dentro dela os valores da Selic e do IPCA. E assim a gente obtém aqui os valores da taxa de juros real neutra para cada período no tempo. Salvamos aqui em proxy neutro T4 e depois trimestralizamos esse dado, tirando uma média, né? Simplesmente criamos aqui, a partir do data frame que a gente acabou de construir, uma nova coluna chamada date quarter, usando aqui period index com frequência igual a Q de trimestral, e fazemos o agrupamento aqui por essa coluna e calculando a média dos valores, tá? Por fim, a gente tem esse data frame aqui, tá? Com 2 colunas, uma da data de trimestre e outra aqui dos valores da taxa de juros real neutro, em que a gente tirou a média. Então a gente tem aqui a nossa primeira estimativa. A segunda, a gente vai usar o proxy neutro T1 com o filtro HP. Então a gente basicamente faz a mesma coisa que anteriormente, aqui, ó, nesse bloco de cima, né, que a gente junta os dados, que cria aqui a taxa de juros neutro conforme a função de Fisher, né, trimestralizamos os dados e obtemos aqui a proxy neutro T1. De forma a gente remover aqui alguns componentes dessa taxa, a gente precisa aplicar aqui o filtro HP. E a gente faz o uso do filtro HP de acordo com a função HP filter do pacote Stats Models, tá? Então, para calcular o filtro HP, a gente usa aqui o pacote SM, Stats Models, usamos o módulo TSA, lá dentro tem o modo Filters, e dentro dele tem a função HP Filter. Aqui o X vai receber
a coluna dos valores aqui da proxy neutro. E vejam que aqui a gente está com a coluna de dado no índice, tá? E é importante a gente manter no índice porque assim a gente não perde essa coluna de data, tá? Porque aí a gente transforma isso aqui no objeto series e fica aqui a coluna de data. Aqui já está diferente, a gente manteve na coluna, tá? Isso aqui é só para auxiliar a gente. Bom, pegamos aqui a coluna proxy neutro T1 e como segundo argumento definimos o lambda, né? E a escolha é 1600 sempre para dados trimestrais, tá? Salvamos aqui em filtro HP e precisamos pegar aqui o componente de tendência, tá? Porque na verdade isso aqui retorna de tendência e de ciclo. Então a gente precisa pegar o de tendência. E a gente pega aqui usando o índice 1 desse valor aqui de filtro HP. De antemão a gente já transforma em data frame, tá? Porque está em formato series. E reiniciamos o índice, ou seja, retiramos aqui a coluna de dado do índice. Colocamos em proxy neutro HP e agora temos aqui os valores. Agora é só visualizar, né? Então a gente cria aqui um objeto novo para a gente visualizar esses dados, né? Em que a gente está transformando a coluna de data e girando os dados para formato long. E depois usamos aqui o Plotline para construir esse gráfico aqui, em que a gente percebe, né, que a tendência das duas elas são parecidas, né? Apesar que a Selic esperada em 4 anos ela tem ali uma volatilidade maior, óbvio, né, já que a gente usou o filtro na Selic esperada de 1 ano. Vejam que na ponta aqui, ó, pós-pandemia, teve um aumento da taxa de juro neutra, né, e isso corrobora, né, com o que está sendo encontrado aqui com o documento do Banco Central, tá? Bom, segunda taxa de neutra que a gente vai usar são as chamadas taxas neutras de alta e baixa frequência, conforme o Boxe também, que são baseadas em Roberts, tá? No artigo 2018. A ideia é a gente extrair de taxas longas a taxa neutra de alta frequência, né? Aquela que mantém o hiato do produto em zero em cada ponto do tempo. E aí, para a gente obter a taxa neutra de baixa frequência, a gente propõe suavizar essa taxa de alta frequência, né, expurgando diferentes medidas, né, em componentes cíclicos. E nesse caso, né, o Banco Central ele faz o uso de diferentes tipos de filtros aqui, tá? Para pegar o hiato e também aqui para pegar essa taxa, tá? No caso, na verdade, a taxa de baixa frequência ele utiliza um filtro HP. O que vai diferir aqui vai ser a forma de obtenção do hiato do produto. Isso porque a gente usa aqui uma curva IS estilizada, né, que captura o efeito dos juros sobre o hiato da economia. E nesse caso a gente tem o hiato igual a um parâmetro eta aqui do hiato defasado, menos aqui sigma pela diferença aqui da taxa de juros real, do Focus, que a gente acabou de calcular, com a taxa de alta frequência. Se a gente rearranjar essa equação, a gente obtém essa aqui. E o que a gente quer é essa taxa de alta frequência, ou seja, a gente só precisa imputar os dados aqui do hiato e da taxa também, bem como dos parâmetros. O próprio BCB ele faz uma estimativa desses parâmetros, né, em que o eta ele é uma medida de persistência do hiato e que a gente calibrou de acordo com o Banco Central em 8,84, em 0,84, desculpa. E o parâmetro sigma ela vai medir o efeito sobre a atividade do nível de aperto da política monetária, né? Em que a gente mede em termos de médio prazo e a gente calibra em 0,75 sugerido por Roberts. Então a gente precisa obter essas medidas de hiato, já que a gente já tem essa medida de taxa real de juros que a gente calculou anteriormente. A medida do hiato do produto, a gente vai utilizar 3 aqui. O hiato do produto criado pelo Banco Central, de acordo com o relatório de inflação do trimestre do segundo trimestre de 2023. Então a gente faz a captura através desse código. E os outros hiatos a gente faz a coleta do PIB, né? E usa filtros, no caso o filtro de Hamilton e o filtro HP. Então é isso que a gente faz aqui, coleta os dados do PIB, que a gente tem aqui já tratando tanto o PIB quanto aqui o hiato do Banco Central, e fazemos o uso do filtro. Primeiro o filtro HP, né, em que a gente pega a tendência calculada e depois calcula o hiato aqui de acordo com o PIB, tá? Depois a gente pega o filtro HP, né, fazendo uma especificação aqui de uma regressão linear, tá? Em que a gente
pega a 12 defasagens, né, e 8 defasagens, né, no caso 12 defasagens no máximo, em que a gente pega 4 aqui parâmetros, né, seguindo lá a especificação trimestral de Hamilton. Depois a gente salva a tendência estimada disso e calcula aqui o hiato, juntando os valores, tudo no NotaFrame hiato aqui. Então a gente tem 3 medidas de hiato aqui. Agora precisamos calcular a taxa real de alta frequência e é isso que a gente faz aqui. Fazemos apenas uma junção aqui com aquela proxy da taxa de juros real esperada em T4, né? E depois calculamos aqui conforme a equação proposta, né? Então a gente tem aqui 3 diferentes medidas. Então a gente tem aqui nosso data frame, tá? Com o hiato do BCB, o hiato do filtro HP e o hiato do filtro de Hamilton, tá? Então assim a gente obtém a nossa taxa real de alta frequência. Agora é só visualizar esses dados aqui. Então a gente remove aqui algumas colunas que a gente não tem interesse, né? Como essas colunas aqui do hiato, para poder plotar aqui as 4 colunas da taxa real, tá? Juntas. Então a gente remove aqui esses valores, depois cria aqui, transforma na verdade, né, esse objeto aqui da coluna de data em datetime para a gente poder plotar, renomeamos as colunas e fazemos o giro aqui, né, transformamos em formato long usando o melt. Agora temos aqui esse objeto proxy2AF, né, que é o AF de alta frequência. Então a gente só precisa plotar agora. Então a gente faz o plotagem aqui, tá errado aqui, só uma indentação. Então a gente faz a plotagem aqui, ó, a gente vê que realmente é de alta frequência, né, a volatilidade é bem grande, principalmente para os filtros, né, que a gente utiliza aqui no caso do hiato, principalmente do filtro de Hamilton, né, e por isso que o autor propõe criar a taxa real de baixa frequência, né, usando o filtro HP aqui sobre todas as séries. Então a gente remove esses componentes cíclicos aplicando o filtro HP aqui para cada série, tá? Então, novamente a gente tem aqui o nosso data frame e a gente vai usar o filtro HP aqui para pegar essa tendência aqui. Salvamos em taxa FREC e depois fazemos aquilo que a gente fez anteriormente de realizar o tratamento para plotar. Então retiramos aqui as colunas que não são de nosso interesse, alteramos a coluna de data aqui para datetime, renomeamos aqui os valores e giramos os dados. Então salvo aqui em proxy2bf, tá? Como resultado temos esse data frame aqui e agora é só criar o gráfico novamente e corrigir aqui a datação, tá? Então a gente vê o resultado aqui, né? Uma taxa já diferente, bem diferente, mas o que a gente enxerga aqui, né, é que todas as taxas elas tiveram um aumento pós-pandemia, né, seguiam uma tendência de queda, né, durante todo o período analisado aqui e depois pós-pandemia a gente teve uma elevação aqui das taxas neutras. A outra metodologia proposta pelo Banco Central são as taxas reais de mercado descontando o prêmio a termo. Isso que a gente pega aqui as notas do Tesouro Nacional Série B, né, as famosas NTN-Bs, que são aqueles títulos, né, que possuem atualização do valor nominal pela variação do IPCA e pagamento do cupom do IPCA, né? E no caso, para prazo longo, né, esse cupom ele vai representar uma aproximação bem razoável para as taxas reais, né, desses títulos. Então a gente vai pegar essas taxas reais e retirar, né, um prêmio a termo dessas taxas, né? E para extrair essa média a termo, a gente calcula a diferença entre as taxas reais de mercado e as taxas reais da pesquisa Focus em um mesmo horizonte, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar os dados da NTB, na verdade, né? Desculpa. Então a gente cria uma função para isso, para pegar esses dados. Pegamos aqui e salvamos em títulos. Então a gente tem um data frame igual a esse aqui, ó. Então espera um pouquinho aqui para carregar esses dados, né? Acaba demorando, por causa que são bastante dados, né, que a gente vai pegar. Então a gente tem os tipos de título aqui, a maturidade,
A gente tem aqui a data, taxa BID, né? Que é a taxa do título, entre outras informações. O que a gente quer é a taxa e a data maturidade, né? A maturidade a gente vai utilizar aqui títulos com vencimento 2035, 2045, que representam ali uma estimativa das taxas de longo prazo, tá? Então a gente vai pegar aqui NB, né, que são os tesouros, o tesouro IPCA mais com juros trimestrais, e vamos pegar aqui, ó, e criar uma nova coluna com uma maturidade, o ano da maturidade, tá? Então a gente tem aqui nosso novo data frame, que vai ser esse aqui, ó, que a gente criou a nossa nova coluna, e a gente vai pegar as colunas somente com 2035 e 2045. Então a gente faz esse filtro aqui para os dois tipos de títulos, né, diferentes maturidades. Depois a gente vai tratar os dados, ou seja, a gente vai alterar ali as colunas e também trimestralizar, agregando ali por trimestre. Salvamos todos aqui e juntamos esses dados com o proxy neutro T4, né, que é aquela primeira que a gente calculou. Então a gente faz a junção e depois é só a gente retirar aqui da taxa, né, dos dois títulos, né, a média aqui da diferença entre as taxas desses títulos com a taxa de expectativa de mercado, né, T4, tá? Então a gente pega esses valores, né, essa diferença, tira a média e aí a gente obtém o nosso prêmio a termo. Então a gente tira aqui do valor da taxa dos títulos e assim a gente obtém a taxa real de 35 e 45 da NTB, tá? Então a gente tem aqui os valores e assim a gente só precisa visualizar esses dados, tá? Então a gente faz aqui um tratamento e agora a gente visualiza aqui, ó, para ver, né, como que está sendo influenciado ao longo do tempo. Assim como as outras taxas, pós-pandemia, essas duas taxas elas aumentaram, né? A gente teve uma queda aqui na margem, né? Mas ainda é necessário ver ainda o que vai acontecer, isso porque, né, esse trimestre ainda ele está pela metade, então esse dado aqui pode ter uma variação aí, tá? Bom, então por fim a gente vai ter a nossa última taxa, que é a taxa real de mercado de longo prazo com filtro HP, baseado no estudo de Barbosa, Câmbio e João. Essa taxa é basicamente a que a gente acabou de utilizar, né, que é a NTB de 2045, né, em que a gente pega essa taxa e simplesmente faz o uso de um filtro HP para remover o componente cíclico. Então a gente vai pegar aqui esses valores, né, do NTB T45 e usar aqui um filtro HP para remover o componente ciclo, né, e salvar a tendência. Então é uma forma simples, né, e aqui em um bloco só a gente já cria ele e salva aqui no Proxy 4. Agora é só plotar novamente, como eu fiz com os outros valores lá. Então assim a gente obtém nossa última taxa, que também, né, teve uma elevação no período pós-pandemia, tá? Então são diversas taxas estimadas, tá? Com base nos estudos aqui do Banco Central, né, que ele utiliza diferentes estudos dentro dele também. Eu também utilizo outros estudos lá no nosso código, né? Mas aqui fica uma estimativa, algumas estimativas para vocês, né? Então eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.